Olá, tudo bem? Hoje é domingo, Dia dos Pais, e eu quero mais uma vez dar um grande abraço, mandar um grande abraço para todos os pais, especialmente e de novo para o meu pai. Essa relação de pai para filho, de filho para pai, é algo que está presente em toda a história da humanidade. Desde o início, Deus constitui a família para que a família pudesse ter esse vínculo firmado e também na presença e na pessoa do pai. Uma coisa interessante é que quando a gente observa a maior essência, a maior importância sobre essa visão do pai, indiscutivelmente nós vamos encontrar isso na pessoa de Jesus Cristo. A gente pode falar que Jesus teve dois pais, um terreno, José, e o outro eterno, que é Deus. Jesus ele trata, e os evangelhos deixam isso registrado, só nos evangelhos nós encontramos Jesus fazendo menção da pessoa do Pai praticamente 160 vezes. Só o evangelho de João, Jesus faz menção do Pai cerca de 100 vezes. Ninguém mais foi lembrado, foi mencionado por Jesus mais do que o Pai. E é claro entender por que Jesus fala tanto do Pai. Porque o Pai é a maior importância para ele, é a maior importância para mim e a maior importância para você e para a humanidade. É o Pai quem criou e é o Pai quem convida a toda a humanidade para ter parte com ele e se tornar filho dele. Não haveria o ministério de Jesus, o Deus encarnado aqui na Terra, se o Pai não colocasse a visão desse ministério com um único e grandioso objetivo. Vai para que você possa convidá-los, atraí-los para fazer parte da minha família como filhos. Porque todos nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Mas a partir de uma experiência muito íntima, muito pessoal, cada ser humano pode mudar essa relação e ter agora uma experiência pessoal com Deus como Pai. E isso não é complexo para que a gente possa entender. Porque se cada um de nós temos a capacidade, a condição de mencionar de quem nós fomos gerados a partir de um pai, todos nós podemos ter a oportunidade agora de ter um pai que nos adote. E é o grande objetivo de Deus, adotar você e adotar a mim. E o que Deus vem fazer na realidade conosco? É só a gente olhar a experiência de Jesus e nós vemos. José teve toda essa importância no sentido da paternidade terrena com Jesus. José viveu grande parte da vida de Jesus próximo a ele, até que ele comece o seu ministério. Mas há um momento que a transição se torna notória. Quando a presença do Pai espiritual, que é Deus em Jesus, se manifesta e se aflora de tal maneira a nos contagiar e nos dar esse caminho como essa oportunidade. Porque eu sei, aquilo que o meu Pai terreno não consegue e não conseguirá fazer por mim, esse Pai que é Deus, Ele vai poder e Ele faz. E é isso que Jesus nos mostra. Quando Jesus ele começa a exercer o seu ministério, Deus vai se manifestando de tal maneira a demonstrar para a humanidade aquilo que realmente ele quer e está realizando através da obra de Jesus Cristo. E quando Jesus vai iniciar o marco do seu ministério, Jesus tem então a confirmação e a evidência de Deus, quando Deus no batismo de Jesus, ele fala para que todos possam ouvir: esse é o meu filho amado e a quem eu me alegro. Isso é tremendo, um Deus falando na pessoa do Pai e que se apresenta dessa maneira. Toda a relação de Deus para cada um de nós, a partir de Jesus Cristo, é nos dar o caminho disso. E o caminho que nos leva até Deus é Jesus Cristo. E por que Jesus, então, traduz esse caminho da maneira mais apropriada? Nós compreendemos que o caminho que vai
entender esse caminho propagado por Jesus está fundamentado na vontade de Deus, Pai. E é isso que Deus faz por nós. Ele quer acolher você. Porque Jesus diz: a todos quantos receberam a Ele, Deus deu o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Deus passa a ser o nosso Pai. E o que mais nós podemos imaginar que alguém ou algo possa fazer por nós, além de Deus como Pai? Ninguém, nada. Porque Deus é a minha garantia, a sua garantia de uma vida eterna com Ele, como Pai, não como destruidor. Jesus, ele nos mostra essa relação de intimidade com o Pai de maneira tão apropriada, e ele fala: preste atenção, todas as vezes que vocês forem se relacionar com o Pai, e para vocês começarem a aprender, Jesus deu para eles um protótipo de uma oração, para que a gente possa compreender a quem e de que forma estamos falando. E como que ele começa? Pai nosso que estás no céu. É o reconhecimento de que esse meu Pai, Ele está no céu, Ele é Deus. E Ele não ensinou para mim ou ensinou para as pessoas que a gente diga ou fale assim: ah, o meu Rei Deus, o meu todo-poderoso Deus. Não, Jesus nos deu aquilo que é o relacionamento dele com Deus, com o Pai. Diga assim: Pai nosso que estás no céu, santo é o seu nome, o teu reino, que nós possamos usufruir e apropriar disso. E Jesus, durante todo o ministério, ele vai demonstrando isso. Quando ele pretende iniciar, ou que alguém vá e motiva ele a iniciar um ministério, o que ele diz? Depende do momento do Pai. Pai, se tu queres, assim será realizado. Pai, para a honra e glória do teu nome, que o Senhor possa operar esse poder de maravilhas, de transformação, de cura, de transformação. Deus, Ele é aquilo que mais nós podemos experimentar e compreender da maior essência do significado de Pai. Porque só Deus, na sua plenitude que só Ele tem, é que é verdadeiramente aquele que se tornará e quer se tornar o meu Pai, o seu Pai por toda a eternidade. O ministério de Jesus, ele é fundamentado nisso, que nós compreendemos que podemos, então, ter Deus como nosso Pai. Não estou abrindo mão do meu Pai aqui na terra, mas eu estou entregando a minha vida por toda a eternidade nesse meu Pai que é Deus. E eu sei que se eu tiver esta condição, desta plenitude de Deus Pai em mim, ninguém jamais vai arrancar das mãos do meu Pai, porque o meu Pai está comigo. E Ele estará comigo nos lugares aonde o meu Pai terreno não pode estar. Ele me visitará em locais aonde o meu Pai terreno não poderá visitar. Ele vai me livrar de situações onde o meu Pai terreno não terá capacidade de livrar. Mas esse Deus, Ele tem esse poder. E assim foi que o profeta, assim foi que ele viu isso e exclamou: Deus, eu sei que se eu subir no mais alto monte, o Senhor vai estar lá. Se eu descer no mais profundo abismo, eu sei que o Senhor está lá. Aonde eu estiver, o Senhor estará. Mas Deus vai estar não para nos arguir, não para nos apontar, não para nos criticar. Ele vai estar para nos abraçar, acolher como Pai. Um Deus Pai acolhedor. Deus quer te acolher. Você tem uma identidade de fazer parte da família de Deus. Deus é o seu Pai. Lembra? Até então, todos nós somos criaturas. Mas temos hoje uma identidade aonde Ele nos tornará como seus filhos. Compreender isso é algo que a sua vida toma um outro nível, um outro patamar. Compreender isso é a certeza de que temos uma morada na casa desse Pai por toda a eternidade. Compreenda isso. E Jesus é a prova de que esse Pai não o abandonou no túmulo, mas o ressuscitou. E como Ele foi ressuscitado, todos nós que cremos e aceitamos a esse Deus, Ele também permitirá que a nossa vida esteja com Ele por toda a eternidade. Compreenda isso. Um grande, prazeroso Dia dos Pais, não apenas com um, mas com dois. E Deus possa ser Ele por toda a eternidade com você e comigo. Um forte abraço.